Olá, trilheiro! Olá, trilheira! Hoje nós vamos estudar o informativo 1003 do STF, começando por esse julgado de direito civil e também de direito constitucional, uma vez que envolve o direito à liberdade de associação. E esse julgado, pessoal, ele é bastante interessante, diz respeito a um tema que tem sido muito discutido aí nos tribunais superiores, que é justamente a possibilidade de cobrança por parte de uma associação de taxa de manutenção e conservação de um loteamento imobiliário urbano. Então, para que a gente possa entender de fato o que foi discutido nesse julgado, gostaria de fazer algumas considerações com vocês. A começar pelos loteamentos fechados, né? Também conhecidos como loteamentos de acesso controlado, termo utilizado pela Lei 13.465 de 2007. Afinal, o que seriam esses loteamentos fechados? Sabemos que, para a constituição de um condomínio edilício, há diversas regras a serem estabelecidas, bem como um alto custo na instituição destes condomínios. E até por conta disso, há cerca de 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos praticamente condomínios de casas. Porém, principalmente por conta do aumento da violência, as construtoras imobiliárias, de uma forma geral, passaram a investir nessa espécie de construção, né? Ou seja, nos condomínios edilícios de casas. Contudo, por conta do alto custo de acesso a esses condomínios edilícios de casas, bem como também, às vezes por questões de conveniência mesmo, de pessoas que já tinham suas próprias casas, residências, não tinham interesse na aquisição de uma nova propriedade, diversos moradores de determinados bairros passaram a se reunir, constituindo entre si uma associação. E a partir daí, começou a ser instituída entre esses moradores que se reuniram a cobrança de uma contribuição. Para quê? Justamente para conferir uma maior segurança às casas daquela localidade. Então, com o dinheiro arrecadado, foi investido em portarias, em cancelas, em equipes de segurança privada e assim por diante. E aí, pessoal, em torno desses loteamentos fechados que foram se constituindo, começou a surgir uma série de questionamentos e de muitas críticas também. Principalmente porque dizia que eles não respeitavam a lei do parcelamento do solo urbano, o Estatuto da Cidade, o plano diretor. Além disso, também tinha uma controvérsia acerca da possibilidade de que esses moradores instituíssem fechassem as ruas que, a priori, seriam de acesso público, tornando-as de acesso privado. Mas, enfim, no que diz respeito ao caso em tela, a controvérsia que se mostra pertinente diz respeito à obrigatoriedade dessa contribuição exigida por essa associação de moradores. Seria tal cobrança obrigatória ou não, né? Poderiam os moradores livremente aderir à associação e só então ter a opção de contribuir com os custos respectivos. Pois bem, pessoal, atenta a essa realidade, a Lei 13.465 de 2017 veio regular os loteamentos fechados. E, dentre várias outras disposições, essa lei instituiu a obrigatoriedade de cotização entre os moradores daquela região, entre as pessoas que faziam parte daquela associação, desde que previsto no ato constitutivo desta associação, desta instituição. Portanto, com a Lei 13.465 de 2007, a questão ficou mais tranquila. A grande controvérsia seria no que diz respeito ao período anterior dessa lei ou então de alguma outra lei municipal que instituísse a obrigatoriedade de cotização entre os moradores daquela associação, entre os proprietários titulares de direitos sobre os imóveis que faziam parte daquele loteamento.
E aí vamos ver então qual foi o entendimento dado pelo STF nesse caso. Bom, primeiro ponto que a Corte definiu é que antes da legislação que estamos comentando, é inconstitucional a cobrança por parte de associação de uma taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, ou antes que houvesse uma lei municipal disciplinando essa questão. Vejam, portanto, que aqui a Corte já definiu que antes mesmo da legislação federal, seria possível que houvesse alguma lei municipal que previsse a contribuição obrigatória para determinados loteamentos urbanos, de modo que aí sim não haveria qualquer ilegalidade, qualquer problema no que diz respeito a essa cobrança. E aí, pessoal, a partir então da Lei 13.465 de 2007, tornou-se possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que preenchidos basicamente 2 requisitos. O primeiro é que, se esses moradores já possuíssem lote, um lote, que estivesse abrigado no loteamento que foi constituído, que esses moradores, então, eles aderissem expressamente no ato constitutivo dessas entidades que o STF entendeu como equiparadas a administradoras de imóveis, ou seja, essas associações desses loteamentos de acesso controlado. Segundo requisito é que, em se tratando de novos adquirentes desses lotes, que o ato constitutivo dessa obrigação esteja registrado no competente registro de imóveis. Então, se fossem moradores ou titulares de direitos sobre os imóveis respectivos, já antes mesmo da legislação que estamos comentando, a Lei 13.465 de 2017, para que seja possível a instituição de uma contribuição compulsória, esses moradores titulares de direito, eles precisam aderir expressamente ao ato institutivo dessa contribuição, dessa associação. Em se tratando de novos adquirentes de lotes, então esse ato constitutivo da obrigatoriedade de cotização, ele tem que estar registrado no registro de imóveis competentes, de modo a conferir publicidade ao caráter compulsório dessa obrigação. E os fundamentos utilizados pela Corte para assim entender foram basicamente os seguintes, pessoal. Primeiro, é que antes dessa legislação, as associações, as associações de proprietários de imóveis, elas surgiam unicamente da vontade das partes integrantes dessa associação. Portanto, as obrigações decorrentes dessa associação só poderia vincular aqueles que a ela aderissem expressamente e enquanto estivessem vinculados a essa associação. É isso que diz o direito constitucional de liberdade de associação. Lembrando que no direito brasileiro ele reconhece 2 fontes principais de obrigações, ou a lei ou o contrato. Então, não havendo uma lei que previsse a contribuição compulsória por parte dos moradores dessas associações, obrigatoriamente, tal contribuição deveria estar prevista em um contrato. Um contrato este no qual os moradores tivessem expressamente participado, E aqui nós pensamos no ato institutivo da associação. Seria necessário que esses moradores tivessem expressamente aderido a este ato institutivo, prevendo a obrigatoriedade de contribuição. E ainda, continua o STF. A partir da legislação da Lei 13.465 de 2017, a obrigatoriedade de cotização, ela passou a ser prevista entre os beneficiários das atividades desenvolvidas por essas associações, desde que, mais uma vez, esteja previsto no ato constitutivo das organizações respectivas. Bom, e ainda, para que seja possível essa cobrança compulsória, o STF estabeleceu 2 requisitos. Primeiro,
a obrigação ela tem que estar disposta em ato constitutivo, firmado após o advento da Lei 13.465 de 2007, e também o registro na matrícula atinente ao loteamento no competente registro de imóveis, conferindo-se publicidade, né? Requisitos que nós já discutimos ao longo da abordagem do julgado. E aqui, novamente, eu ressalto essa observação no sentido de que, mesmo antes da lei, já era possível que eventuais leis locais definissem uma obrigação semelhante, uma vez que, lembrando, a competência para legislar sobre uso, parcelamento e ocupação do solo urbano é de competência concorrente entre União, Estados, Distrito Federal. E o município, por sua vez, também pode estabelecer normas relativas às suas especificidades locais. Ok? Então, pessoal, foi isso que decidiu o STF nesse caso. O julgado é grande, mas é bastante importante. E vejo vocês no próximo julgado.